Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. 29 de setembro de 2023. E nós estamos aqui, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nessa sexta-feira. Iniciamos nossas transmissões como tradicionalmente às 21 horas. O nosso tradicional sextou para todos vocês. E eu espero que vocês estejam conosco durante essa nossa live. Noite agradabilíssima, chuvas pararam e no final de semana aqui na nossa região não teremos chuva segundo previsão da Metsul, mas existe ainda o risco de inundações, uma vez que as águas estão baixando muito lentamente. Ainda existe esse alerta, principalmente aqui na área da Grande Porto Alegre. Mas eu começo pedindo que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo e divulguem o nosso link para os seus amigos. E também, para ver se gostaram ou não, divulguem aos seus inimigos para que todos venham falar conosco. Nós gostaríamos que mais e mais espectadores estivessem sempre conosco. Nós teremos, como sempre, dois estúdios além deste. Este aqui é tão somente o estúdio do preâmbulo. Lá no estúdio 1, onde eu vou interagir com vocês, temos um outro estúdio. O estúdio 2, aquele em que nós teremos a nossa sinopse. Mas o principal que eu conto é com vocês que estejam conosco. Mas na nossa sinopse, já temos hoje que a Polícia Federal já cumpriu um mandado na casa de um general do Exército. Ele está na reserva. Ele é o alvo daquela operação Lesa Pátria, dos atos extremistas de 8 de janeiro. Ele é o general Ridalto Lúcio Fernandes. Dizem que ele é um dos articuladores daqueles atos de 8 de janeiro. E ele era apoiador do presidente Bolsonaro. Só com isso já está na mira das autoridades. Também que o desemprego recua para 7,8% no Brasil. Foi o menor índice desde fevereiro de 2015. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela foi internada em Brasília para investigar um problema cardíaco. Falando de problemas e de cirurgia, hoje teve uma cirurgia com muito êxito lá no Sírio-Libanês, o presidente da República, presidente Lula. Foi uma cirurgia no quadril, já está acordado, ele teve anestesia geral, mas foi um sucesso e nós esperamos ampla recuperação dele. Segundo informações, segundo ou terça, ele já deve estar em atividade lá no Palácio do Planalto. Mas falando em atividade, nós tivemos ontem a visita de uma comitiva do governo federal aqui no Vale do Alto Taquari, daquelas cheias que nós tivemos, e a Janja, a primeira-dama, liderou essa e representou o presidente da República. Quando que isto é uma aberração. Representante, na falta do presidente, seria o seu vice. E tem outras escalas constitucionais. Mas é ela quem liderou essa equipe, mas se deu muito mal. Foi vaiada o tempo todo, a exemplo do que seria também o ex-presidente Lula, se aqui viesse. Embora viesse com boas informações, possibilidades de ajuda do governo federal, mas a população, a visita dela em Lajeado, pouco importou. O pessoal só vaiou o tempo todo, fazendo cânticos de oposição a ela e ao atual presidente. E ainda referenciando a ela, chamando ao nome de Michele, que é a ex-primeira-dama, que era a esposa do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive,
aonde ela esteve no recinto da Caixa, teve que sair com a sua comitiva pela porta dos fundos, tais eram os protestos. Isto aconteceu na cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite recepcionou e participou dessa comitiva e diz ele que está muito com êxito desta ajuda federal. O Paulo Pimenta, ele já disse que instalou um gabinete de crise. Claro que já faz muito tempo dessa nossa catástrofe, veio meio tarde, mas é noticiado e nós estamos dando a vocês. O presidente Lula, como vocês disseram, então, ou como eu falei anteriormente, não vocês, eu falei, está com ampla recuperação e nós torcemos por ele. O indicador de incerteza de economia brasileira cai em 1,7 pontos em setembro. Então, está crescendo a possibilidade de instabilidade. Também a Justiça suspende o decreto que proibiu a venda de consumo. Agora viemos para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O consumo de bebidas alcoólicas na orla do Guaíba, em Porto Alegre, na madrugada, uma vez que estava era proibido, né? Mas a Justiça suspendeu. Está liberado. Bebidas na orla do Guaíba. Nós já tivemos experiências anteriores em que houver, inclusive, confronto de facções, e há pouco tempo nós tivemos 2 homens executados e mais 4 feridos. Fatos lamentáveis. E ali, tendo ou não tendo comércio, as pessoas trazem aquele famoso kit, que é um causador de muitos transtornos. Também o Ministério Público abriu um inquérito sobre o papel do Banco do Brasil na escravidão. É algo muito complexo que nós não teríamos condições de debater, pelo menos no nosso programa, né? Assunto muito complexo. Também que após uma perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1 tonelada de maconha. Aqui no nosso Rio Grande, foi lá em Veranópolis, e inclusive 3 homens foram presos, aquele que conduzia um veículo e outros 2 que faziam a escolta. Também que o nosso governador gaúcho, Eduardo Leite, lançou um novo site com orientações sobre doações e voluntariado para ajudar municípios atingidos pelos temporais. Também o governo federal, como eu havia dito antes, ele terá um escritório lá na cidade de Lajeado para auxiliar as vítimas das enchentes. E, segundo disseram, é para sanar os problemas. Nessa comitiva da primeira-dama, também realizaram a entrega de 20 mil cestas básicas. A produção também voltou a crescer no Rio Grande do Sul e a indústria ajusta estoques aqui no nosso estado. Também uma greve que está acontecendo da indústria do aço lá nos Estados Unidos contra montadoras está causando um prejuízo também à nossa maior empresa do Brasil, que é a Gerdau, que inclusive é gaúcha, na área do aço, e eles acham que poderão haver transtornos da produção mais adiante. Essa greve já está muito alongada e começou lá no dia 15. Primeiro ela começou sendo apoiada pelo presidente Joe Biden, porque, como você sabe, ele, como o presidente Lula, são oriundos de sindicalistas, de sindicatos, né? E agora parece que está causando também um transtorno lá na economia. Os governos gaúcho e federal criam um grupo de trabalho com o objetivo de definir ações para manter os empregos nas cidades atingidas pelas enchentes. Aqui em Porto Alegre, foi anunciado pela Prefeitura de que a sessão pública de licitação da empresa Carris será transmitida ao vivo, que será nesta próxima segunda-feira. Também em Porto Alegre foi aprovado um projeto
que cria auxílios emergenciais para os atingidos pelas chuvas em Porto Alegre. Também um cálculo que foi divulgado, que a Operação Limpeza recolhe 120 toneladas de resíduos em Porto Alegre após as enchentes. E muito mais lá na Zona Sul, próximo à orla do Rio Guaíba, em Ipanema. Nas contas públicas, tem um déficit de 22,8 bilhões no mês de agosto, nas contas públicas do nosso Brasil. Também na política, por unanimidade, a Justiça Eleitoral rejeitou o recurso de defesa e mantém a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Além de uma decisão sem direito a recurso, ele foi multado em 10 mil, segundo disse, por denegrir a imagem do seu opositor na época das eleições, que seria o atual presidente Lula. E com isso também eles multaram em 30 mil a coligação do partido do presidente Jair Bolsonaro. O relator do TSE, como vocês sabem, é aquele ministro do ordem dada a missão cumprida, é o ministro Benedito. Então ele é implacável por qualquer decisão contra o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o Banco Central elevou de 2% para 2,9% a projeção do crescimento do PIB no Brasil neste ano. Falando do futebol, Copa Libertadores da América, além daquele empate que nós falaremos na área do esporte com certeza, empate do Fluminense, porque foi lá no Rio, né, com o Inter em 2-2, e ontem um jogo também fraco tecnicamente entre o Palmeiras, jogando em casa, com o Boca Juniors em 0-0, jogo sem gols. E então na próxima semana virá a decisão de quem serão os finalistas, porque serão os jogos de volta da Libertadores da América. Também, falando ainda do futebol, o Flamengo anunciou oficialmente a demissão de Jorge Sampaoli. E também anunciou que o técnico deverá ser o Tite. E desembarcou no Brasil e vai assumir. Também após uma aprovação do marco temporal, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, diz que cabe ao Congresso legislar, dando um recado ao Supremo, que também está a decidir algo dessa natureza. A CPI do MST e das fraudes em apostas acabaram sem relatório. Segundo disseram, isto aconteceu por pressão do governo. Também após a gestão do Roberto Barroso, que assumiu ontem ao Supremo Tribunal Federal, o seu sucessor, pela ordem cronológica, será o Fachin, o ministro Fachin. E isso aí vale por um bom tempo essa função de presidente. Mas ontem nós tivemos uma sessão solene que foi cantada e entoada. Os esquerdistas e opositores disseram que foi a coisa mais linda. Além de ser cantada, foi entoada pela Maria Bethânia. Só que é algo estranho, né, que ela tivesse que ler a letra do hino nacional, quando que seria quase que obrigação do brasileiro ter conhecimento da letra do hino nacional, pelo menos, né? Mas é que estavam tão desacostumados a idolatrar os nossos símbolos, a bandeira nacional, as cores verde e amarela, cantar o hino nacional, e ela veio num traje muito lindo, segundo diz elas, muito bela, e num traje vermelho. Eu acredito que tenha alguma sugestão nesse caso. Foi na posse do ministro Barroso, em substituição
A Rosa Weber, que completará 75 anos e irá para a sua aposentadoria. Mas para quem assistiu Fafá de Belém em outra oportunidade entoando o hino nacional, Maria Bethânia está longe disso. Também o ministro Barroso, ele é obcecado pelo número 3. Ele cultiva uma polêmica e faz meditação. É cheio de crenças, né? O ministro Barroso, também em sua posse como presidente do Supremo, reuniu petistas e também aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Petistas é normal que ele reuniria, mas os aliados é por força de protocolo, com certeza não que fosse simpático a eles o novo ministro do Supremo. O governo federal também anunciou o novo concurso público com 520 vagas para 4 ministérios. Uma comissão do Senado aprova o desenrola e limite para os juros rotativos do cartão de crédito. No futebol, o Grêmio Porto Alegrense treina para enfrentar pelo Campeonato Brasileiro ao Fortaleza. Mas deverá enfrentar o Fortaleza com um time reserva, porque na próxima semana tem a final da Sul-Americana. Deverá facilitar, teoricamente, as coisas para o Grêmio Porto Alegrense. Também uma notícia da OMS, que 1/3 dos homens é portador do vírus HPV. Isso aí quem disse é a OMS. A ministra racial, não sei o que racial, Aniele Franco, pediu proteção, porque diz que diante daquelas frases de demissão da sua ex-assessora sobre racismo, ela está recebendo ameaças. Tipo, das mensagens que ela recebeu, eu espero que tu tenhas o mesmo fim da tua irmã. Isso quer dizer a Marielle Franco, que foi assassinada há um tempo atrás. Caso insolúvel até hoje dos reais mandantes desse crime. O ministro André Mendonça, do Supremo, né? Ele derrubou a decisão que havia mandado retirar do ar o show daquele humorista de stand-up, o Léo Lins. Também a defesa daqueles familiares que foram acusados de terem ofendido ou até agredido o ministro Alexandre de Moraes na Itália, quer ter acesso às imagens. Já fazem 3 meses do fato e até agora a defesa ainda não tomou conhecimento dessas imagens que já foram enviados pelo governo italiano e deve estar em posse da Polícia Federal. E até hoje a defesa ainda não teve esse acesso e pede. E outra coisa que o Supremo Tribunal não é o foro devido para julgamento dessas pessoas, uma vez que elas não têm foro privilegiado. Também um fato muito triste e lamentável, nós tivemos ontem, foi na cidade de Poá, lá em São Paulo, um assalto a banco e uma operação mal sucedida da polícia. Morreu com isso uma gerente de um banco, Aline Lira. Ela tinha 35 anos, era no Banco Itaú. Mais ou menos falando da ocorrência, um homem entrou desarmado nesse banco e desarmou o vigilante e pegou a gerente, a Aline, que era gerente do banco. Em confronto, morreram ela, que era feita de escudo desse assaltante, ele e uma outra pessoa ficou ferida. Então foi um fato lamentável e uma operação mal sucedida da polícia. O novo ministro do Supremo, o ministro Barroso,
ele diz que pretende dialogar com o Congresso. E ele diz: não vejo crise. Claro que a crise existe, mas ele não está vendo. Também diz que o governo Lula vai lançar um plano nacional de combate ao crime organizado. Vamos ver como é que vai ser esse combate aí, né? Também o que está preocupando as comunicações, que uma obra de usina no Ceará pode pôr em risco cabos submarinos e derrubar a internet no Brasil. Aqui em Porto Alegre, o DEMAI concluiu a reabertura das comportas ali no cais do rio Guaíba. E com isso, nessa sexta-feira, nós encerramos o nosso preâmbulo. Mas vamos lá conversar com vocês, aí sim, ao vivo, no Estúdio 1 e no Estúdio 2. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo realmente. 21 graus a temperatura. É noite de verão, embora que estejamos na primavera. Neste momento entraram ali o casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, Janei Lima, e o capitão Henrique da Silva e Silva. Claro que eu logo tenho que responder a outras pessoas que já estão interagindo conosco em outra oportunidade. Mas agora sexta-feira normalmente o público é bem menor. Como eu disse sempre, explicando ali, já havia interagido e dito que o pessoal já está se preparando para o final de semana, para o lazer com a sua família, que realmente é muito importante. Tipo o Zé Sanguinedes, que embora esteja passeando, ele vai sempre dar aquele toquezinho para nós e aquele no sininho. Entrou agora o João Batista, lá de Arujá, São Paulo. Mas eu ainda estou simplesmente começando a nossa live ao vivo. Algumas notícias que nós tivemos no dia de hoje. Primeiro, aquele canto ali do ministro Barroso, ministro do Supremo, na sua posse. Ele cantou Aquarela do Brasil e apoiado por aquele Diogo Nogueira, aquele que tem horror do presidente Jair Bolsonaro, e é por isso, está bem faceiro, a esquerda está tomando conta de tudo, né? E agora, sabe como é que é, né? O combate ao bolsonarismo foi ferrenho e continua sendo. Foi o ministro Barroso quem disse. É o que assumiu a presidência, né? E depois, quando sair ele, será quem? Ministro Fachin. Esse convite essa festa com mais de 1.000 convidados, R$500 o convite. Regado a muita bebida e canapés, aquela bebida dos burgueses, né? Mas a festa quem pagou fomos nós, os contribuintes. Também, lembrando que apareceu o João Dória, o ex-governador de São Paulo, pedindo desculpas ao presidente Lula pelas falas que ele teve anteriormente. Tá tudo dominado. Também que o ministro Fachin, ele vota para obrigar o Estado a indenizar vítimas de operações policiais. Quer dar uma despesa para o Estado de qualquer jeito. Operações policiais tem que haver, o confronto tem que haver, e algumas pessoas poderão cair nesse combate, não só por parte do Estado, como por parte dos marginais, se for o caso.
Mas o ministro Fachin quer causar uma despesa imensa. Decidiu isso, que o Estado deve indenizar as vítimas de operações policiais. O ministro agora da Justiça e Segurança, o Flávio Dino, está bem forte a possibilidade de ele ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas também para conciliar mais os companheiros ou causar mais transtorno já dos 38 ministérios que nós temos, ainda estão pensando em dividir novamente o Ministério da Justiça e Segurança em independente, o Ministério da Justiça e outro da Segurança. É uma despesa imensa para nós, contribuintes. A ex-ministra, a Ana Moser, aquela foi demitida dali do Ministério do Esporte, ela não tem que ficar triste de maneira nenhuma. Ela vai receber 41 mil e pouco por uns 6 meses, para não se incompatibilizar e não pegar outro cargo, porque diz que ela já quer exercer o cargo do governo, não deve trabalhar em outro local. Então isso é uma compensação que ela está recebendo. Não deve ter ficado nada triste. Hoje também é o Dia Internacional do Policial. Quem me informou foi o meu irmão, o Coronel Severo FIFA, a quem nós agradecemos, que nós não tínhamos aqui na nossa sinopse. Também hoje foi assaltada e sofreu agressão também a deputada, a Paula Belmont, foi lá em São Paulo. Hoje ela sofreu ferimentos leves. Também o presidente Jair Bolsonaro visitou hoje Fortaleza, lá no Ceará, onde é reduto de esquerda, maior reduto do presidente eleito, o Lula, e ele foi ovacionado. Por muitos momentos quase não poderia aparecer em público, tanto era o entusiasmo das pessoas. E não esqueçam, reduto da esquerda. Também se preparem, porque a Petrobras está sendo pressionada para reajustar o combustível. Então logo, logo teremos reajuste do combustível. Também o governador Tarcísio, que está fazendo um excelente governo lá em São Paulo, a Operação Escudo reduziu em 33% veículos furtados. Entrou o Lauri Nunes Pitt, nosso amigo de Nova Santa Rita, mas temos que responder primeiro a outros amigos que estão interagindo conosco. E é com isso que eu vou lá, o Estúdio 1. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 1 para responder aqueles amigos que já intercederam conosco lá às 21 horas, quando nós começamos as nossas transmissões. E agora sim que nós estamos ao vivo e é a hora de estarmos conversando com vocês. Por enquanto nós interagimos tão somente ali por escrita. Agora sim. E hoje o número 1 foi o Jorge Antônio, ou como ele gosta de ser chamado, Jorge Ciborques, nas redes sociais. Anteriormente era Guerreiro Chavante, lá da Vila Elsa. Depois se transferiu para Guerreiro do Martinica, também de Viamão. E como ele estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, tem bastante destaque, bom futebol e é muito requisitado, amanhã vai estrear pelo São Borja no Master 60 da Liga Canoense de Futebol, que vai acontecer ali no campo do Estância. Uma boa sorte aí, o Jorge Antônio está agradecendo. Aleluia! Finalmente voltará o nosso amador e o varziano, que ficou muito tempo parado em razão das cheias dos campos de futebol. Depois entrou o nosso amigo Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, estava afastado há pouco tempo, mas um pouco mais, agora estou novamente ativa. E eu disse, tomara que ele volte ativa em todo sentido. E gremista como é, agora já está jogando as suas cartas no Internacional, que é o co-irmão, mas adversários ferrenhos, que o bairrismo aqui impera bastante. E eles assim, pelo que vi ontem, Palmeiras e Boca Juniors, já estou admitindo que vocês que ele diz é o Inter, nós colorados, vão ser campeões da Libertadores. Futebol é uma caixinha de surpresa.
mas realmente eu não assisti o jogo. Mas os comentários que eu vi, depois eu olho os melhores lances ali no YouTube e diz que realmente foi um jogo de dois times temerosos que não procuravam o gol em hipótese alguma. E o Palmeiras deveria usar essa situação pelo fator campo, porque depois o retorno lá será terrível. Nós temos comentaristas esportivos que aplicavam que o Palmeiras seria o campeão, mas eu acredito que do jeito que se apresenta, não estou vendo com toda essa perspectiva. Depois o meu irmão Coronel Severo, esse Guarujá, lá na beira do Guaíba, do nosso Porto Alegre, Zona Sul, e ele diz assim: uma boa noite, um bom programa, a partir de amanhã. É a informação que ele está nos dando, e assim, além de informações, é cultura. E ele está dizendo assim: então, a partir de amanhã, os turistas brasileiros que forem para o Japão não precisarão de visto. Esse acordo valerá tão somente por 3 anos. E também elogiou o nosso preâmbulo. Nós fazemos o possível para que explanemos as notícias que estão no nosso dia a dia. Se estamos conseguindo, vocês reconhecem dessa forma do outro lado, está surtindo efeito o nosso intento e nós agradecemos. Mas tudo isso é graças a vocês que a gente tem incentivo de estar fazendo, redigindo, coletando informações, e a razão principal eu sempre digo que é para facilitar de que vocês estejam pesquisando notícias, pelo menos naqueles dias em que nós fazemos o programa, que são 3 dias da semana, nós tentamos trazer aquelas notícias que, como eu disse, são nas entrelinhas, e também, com certeza, as manchetes, essas são imprescindíveis, nós temos que trazer sempre a todos vocês. Depois o Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, a minha amiga Janei Lima, boa noite, um bom programa a todos nós. O público hoje não é tão grande, como eu disse, sexta-feira, normalmente não temos uma grande quantidade de espectadores. Mas o nosso programa não decai em qualidade em hipótese alguma. Problemas técnicos que haviam foram solucionados e nós ficamos contentes em todo sentido. Depois o seu esposo, o Henrique da Silva e Silva, capitão Henrique da Silva e Silva, boa noite a todos os amigos do programa Pauta Livre, nosso amigo da turma CFSC 1972, turma de sargentos combatentes da Brigada Militar lá de Santa Maria da Boca do Monte. Hoje o nosso amigo o Cunha ainda não se apresentou, também da turma CFS 1972. Nosso amigo Rivas também lá de Pelotas, que está se recuperando de uma cirurgia muito melindrosa, às vezes entra conosco, mas hoje não entrou. A gente sempre lembra dos amigos quando fala com outros amigos, que é o caso desse casal aí, a Janei e o Henrique. Obrigado por estarem conosco. Agora sim, esse sim, Nova Santa Rita, Laurino Nunes Pitt, esse homem que também é envolvido com as mídias sociais, sabe tudo, além de ser o pequeno grande centroavante do nosso amador e o varziano. E ele diz assim: amigo Severo, referente ao gauchão estadual, teremos jogo no estádio do Vasco da Gama, em Farroupilha, que será entre o Caju, da qual o Lauri joga, né, contra o Bonanza. Bonanza é de Caxias do Sul, categoria 50. Já às 15 horas do domingo, será no dia 1º de setembro. Então isso aí foi bom que ele nos informasse, que nós não tínhamos essa informação. Então, reformulando o que ele havia dito, teremos um jogo amanhã pelo Gauchão Master 2023, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. O Caju, de Nova Santa Rita, vai enfrentar ao Bonanza, na categoria 50. Será às 15 horas desse domingo, dia 1º. Será lá no estádio do Vasco da Gama, na cidade de Farroupilha. E também aqui no Campo dos Gringos, aí falando de Nova Santa Rita, ele deu a referência que é o Campo dos Gringos entre a divisa de Capela de Santana e Nova Santa Rita. Terá um jogo amistoso entre o time do Amizade Master, que vai enfrentar ao Esquadrão, lá no sábado,
Aí será amanhã, dia 30, às 10 horas da manhã. Muito obrigado pelas informações, com certeza, ô Lauri. O Henrique da Silva e Silva diz assim, notícia quentinha. Nova York debaixo d'água. E disseram até que as fontes que eles têm de alarme falharam porque deram muito em cima da hora o aviso, soaram o alarme, as sirenes, que é um sistema de proteção que eles têm, e não deu tempo para que as pessoas se evadissem do local. É lamentável, mas não é a primeira vez que Nova York sofre essas inundações. Então, é lamentável, mas é o que aconteceu, e nós lamentamos muito também por aquela população. Qualquer população, ser humano, merece o que nós prezamos pela vida deles, e as perdas também materiais, que são muito tristes, além das vidas, né? Esse sim, o João Batista Romero, agora sim, falando lá de São Paulo, Arujá, e ele diz assim, hoje, dia 29 de setembro, é o dia dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que proteja a todos nós das maldades e ciladas dos inimigos. É isso aí, o ferrenho católico que é, o combate contra o cristianismo em todo o mundo está sendo ferrenho. Nós esperamos que aqui no Brasil, que ainda existe uma democracia, e nós somos um país laico, que enalteçam cada vez mais, e principalmente o cristianismo que tu cultivas e demais, inclusive faz parte do coral da igreja aí de Arujá. Parabéns, João Batista, obrigado pela informação. Então vamos repetir, que hoje, nesse 29 de setembro, é o dia dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e que ele nos proteja das maldades, que realmente nós precisamos de proteção, e muito. Quanto isso, eu dou uma ida ali no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse. Se vocês interagirem conosco, com certeza eu mudo de estúdio e vou lá ligeirinho interceder com vocês. 21 horas e 40 minutos, até no programa anterior que nós temos, que nós alteramos o horário, às vezes eu me complicava em dar o horário, que olhando aqui no relógio do nosso computador, às vezes eu dizia um horário que não era o devido, mas nós temos que nos adaptar. Estamos no nosso horário tradicional, das 21 às 22 horas. Mas lá na próxima quarta, quando haverá novamente o jogo do Inter pela Libertadores, mas mais adiante é que nós vamos divulgar a vocês. Também deveremos alterar o nosso horário, que daí será das 20 às 21 horas. Mas isso é lá na próxima semana, vamos esquecer. Agora nós estamos no nosso horário tradicional das 21 às 22 horas. Agora já são 21 horas e 41 minutos, se aligerem para manter contato conosco. Quanto à nossa sinopse, o marco temporal, tão debatido que o Supremo também está decidindo algo, mas pelo menos no plenário do Senado foi aprovado o marco temporal, que é a demarcação das terras indígenas. Também é um problema bem complexo, mas vocês devem se informar do que se trata na realidade. Mas o plenário do Senado aprovou por 43 a 21 votos. Também uma daquelas manifestantes, a Maria Priscila, ela foi ouvida na CPI do Distrito Federal, e ela diz ser bolsonarista, embora que não pareça. Pelas atitudes tomadas ali, não parece. Mas ela, em outra oportunidade, ela ofendia e enchia o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive chamando-o de bozo, que é bem típico dos adversários políticos dele, né? Ela fez um depoimento por escrito e disse esse depoimento lendo. Claro que alguém escreveu orientando ela sobre isso. Agora sim, retorno lá ao Estúdio 1, porque o Laurino no speech primeiro havia escrito,
e depois apagou. Agora intercedeu conosco e disse assim, ó, amigo Severo, a data do jogo Caju e Bonanza será em 1º de dezembro. Errei o mês. Não, mas eu disse que seria no domingo, 1º de dezembro. Realmente, virou o mês e lá no dia 7 eu estarei completando 72 anos. Já vou divulgar para vocês antecipadamente. 7-2 aqui nas costas, como diz o gaúcho velho, no lombo. Mas por isso que eu lembrei, embora que tu tivesse colocado a data, eu falei, Lauri, com certeza o jogo Caju então será no domingo. Com certeza, 1º de dezembro. 1º dia do mês 10. Aí chegou ele, o expert na área do esporte, profissional e amador, nosso co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, Alexandre Marques. E ele diz assim, boa noite, Severo. Super sábado, com os jogos da dupla Grenal. O Grêmio vai enfrentar ao Fortaleza, que será às 16 horas. Já o Inter vai enfrentar o Atlético Mineiro às 21 horas. E o São José joga a vida por uma vitória que vai enfrentando o Operário do Paraná. Esse jogo será às 16 horas. Nada melhor do que nós temos um expert na área do esporte. Nós havíamos falado, até eu havia brincado com o Alberi, falando tão somente do jogo Grêmio e Fortaleza. Mas lembrando que o Inter deverá jogar com time misto, né, ou colocar alguns titulares, e ele vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é uma parada dura. Será amanhã às 21 horas. E como ele diz, o São José terá uma partida desesperada, vida ou morte. E ele vai enfrentar então ao Operário do Paraná. Muito obrigado. Informações na área do esporte estão aí com ele. É o Alexandre Marques, o homem que sabe tudo na nossa área. O João Batista é assim, ó. Gosto do time do São José, é do Passo da Areia, Zona Norte aqui de Porto Alegre. Por favor, que campeonato está disputando esse time? Qual é a série, Alexandre Marques? Só coloca aí qual a série, não é a A. Qual a série que está disputando o Zequinha da nossa Zona Norte? Não é possível que eu não me importe, uma vez que eu joguei ali no Master 50 por 5 anos. Então, não é possível que não saiba isso. Mas eu vou deixar para o Alexandre Marques, até o término do programa, responder para nós. Enquanto isso, eu dou uma vinda aqui no Estúdio 2, quando são 21 horas e 45 minutos. É isso aí, mas vamos dar continuidade. Por exemplo, que a ministra Rosa Weber disse que visitou com o ministro Alexandre de Moraes as prisões da Colmeia e da Papuda, onde estão presos, ainda tem preso, aquele pessoal envolvido naqueles atos de 8 de janeiro. E segundo ela, vejam só, ele foi aplaudido e elogiado pelos presos e pelas presas. Eu nunca vi ovacionar o seu algoz, que ele que decide tudo quando são soltos ou quando são presos. É uma piada da ministra Rosa Weber. Mais uma que ela está colocando aí na sua despedida, além de aprovar o aborto, em que a grande maioria dos brasileiros, com certeza, não concorda com a descriminalização do aborto. Retorno lá ao Estúdio 1, porque aí veio ele, o nosso amigo Alexandre Marques, respondendo para o João Batista. E agora sim, ele respondeu por escrito, João Batista já recebeu, e o Alexandre Marques disse assim, Série C, o Zequinha está jogando pela Série C, e ele está lutando para subir para a Série B, com esse jogo decisivo que o Alexandre citou. E ele disse assim, Série C do Brasileiro, boa sorte para o Zequinha. É isso aí, aqui ele é chamado de Zequinha, porque ele realmente é um time que muitas pessoas têm simpatia por ele, embora que aqui no nosso Rio Grande as pessoas ou são gremistas ou colorados. Se tiver um outro time, tipo São José, que é o Zequinha, o Guarani de Bagé, ou até o Brasil de Pelotas, que tem uma torcida muito ferrenha,
mas também eles têm uma opção de ser gremistas ou colorado. Assim é o futebol aqui no Rio Grande do Sul, essa gauchada não é mole. Agora sim, retorno então quase ao término do programa, 13 minutos estão faltando, 13, hein? Tá faltando para as 22 horas. Por exemplo, que agora eu botei uma letra que nem eu consegui. O CCJ, agora sim, é a Comissão de Justiça da Câmara, ela aprovou essa notícia que para mim soa como uma piada. Ela aprovou a prisão para quem tirar o preservativo sem conhecimento do parceiro durante a relação. Até ficou meio hilário e se diria: quem vai fiscalizar essa situação para prender essa pessoa? É brincadeira, né? Mas é notícia e nós estamos dando para vocês até de uma forma hilária, porque realmente parece uma piada. Mas a CCJ aprovou essa lei aí, né? Por exemplo, que mais de 400 remédios lá na gestão do presidente Jair Bolsonaro foram isentos de impostos. Mas a atual gestão do governo agora Lula, eles voltarão a ser... vão ter que pagar impostos sobre a maioria desses remédios. O que quer dizer? O seguinte, que preparem-se, alta dos remédios. Mais uma punição, principalmente às pessoas mais idosas, que são aquelas que mais fazem uso de remédios. Continua também a polêmica decisão do Tribunal Superior Eleitoral de excluir as Forças Armadas de fiscalização nas eleições. Mas alguns ministros das Forças Armadas concordam com isso e dizem que é uma boa decisão. Mas nada mais é do que enfraquecimento das Forças Armadas, nesse caso, né? Deixarem de perderem o poder de fiscalizar as eleições, eu acho que é nada mais, nada menos do que enfraquecimento dessas forças, né? Sobre a guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia, invasão da Rússia à Ucrânia, mas a guerra persiste. A Ucrânia desenvolveu um drone subaquático. O kamikaze, ele é chamado de Marika. Ele atinge até 1.000 quilômetros, ele tem 6 metros de comprimento e custa $430 mil e serve para atingir pontes, navios e alvos costeiros. É a Ucrânia que está com seu poder bélico muito forte e apoiado pela maioria do Ocidente. Mas a guerra, lamentavelmente, cada vez mais acirrada. Ontem também, agora eu vou dar em números que eu havia falado por cima no nosso preâmbulo. Em Poá, em São Paulo, no dia de ontem, um homem desarmado entrou numa agência bancária, uma agência do Itaú. Ele avançou e pegou a arma do vigilante e ele fez a gerente de escudo. Nesse confronto de uma intervenção da polícia, o ladrão foi morto, mas também o seu escudo, a gerente. E também foi baleado mais um cliente. Então, nesse confronto, 2 pessoas mortas, lamentavelmente, e um ferido. Foi em Poá, São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve que baixar novamente para uma lavagem intestinal, quer dizer, mais uma correção daquela cirurgia que lhe causa muito transtorno, e aquele atentado até hoje do Adélio Bispo. E ainda não se sabe que ele não era com certeza um lobo solitário, mas quem foi o mandante até hoje não se sabe. A Suécia, como você sabe, é um país pacato, normalmente não acontecem grandes crimes, mas agora o primeiro-ministro fez um discurso
e ele, na imprensa ontem, né, e ele anunciou a decretação de uma guerra das forças policiais de segurança contra as gangues, porque está acontecendo, está muito acirrada a guerra de gangues num país que normalmente era pacato, que é lá na Suécia. Também agora, já é noticiário em lugar todo, mas só para reafirmar, já que o nosso programa, nossa live, está acontecendo neste momento, nesse 29 de setembro, final do mês, e lá no domingo, início de um novo mês. A Janja e sua comitiva passaram um trabalho na cidade de Lajeado. Foram muito vaiados. Ela foi chamada ironicamente de Michele, que é a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ao chegar numa agência da Caixa, tiveram que sair pela porta dos fundos. Ela e a sua comitiva, tal a fúria dos manifestantes, e para evitar um mal maior, teve que sair pelos fundos. Aquela ex-ministra do esporte que foi demitida pelo presidente Lula, e entrou um outro ministro, um homem, o Fufuca, ela não deve ficar muito triste, a Ana Moser. Ela vai ganhar um salário por 6 meses de R$ 41.650,92, isso por meio ano, um semestre. Eu acredito que ela não deva ficar muito triste com isso. Também, falando dessa comitiva que esteve lá no Alto Taquari, 23 dias depois, o Paulo Pimenta diz que o governo federal vai instalar e instalou um gabinete de crise no Alto Taquari. Uma hidratada na garganta e aqui estamos nós, sem patrocínio, sem logo. Assim é o programa Pauta Livre, aquele programa que o único incentivo que tem são vocês estarem conosco, qualidade de som, qualidade de imagem e a qualidade maior de público, de espectadores, que são vocês. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, agora sim voltei ao Estúdio 1, porque o nosso amigo Laurino Nispit voltou a interceder conosco. E ele diz assim: amigo Severo, referente a jogos na Arena Caju, todos os jogos estão cancelados nesse final de semana, pois foi uma imensa inundação da chuva na sede e no campo de futebol. Inclusive o Lauri divulgou nas redes sociais, pena que nós não podemos mostrar a vocês, né? Mas colocou ali, foi uma inundação imensa, umas cheias jamais vistas, e realmente causou um transtorno imenso. É isso aí, é lamentável, mas infelizmente não se perdeu vidas, são danos materiais, são recuperáveis. Claro que vai dar um trabalho aí, mas é isso aí. Então, boa sorte a toda a diretoria do Caju, que embora que vão ter realmente muito trabalho, mas acreditamos que a recuperação seja rápida. Claro que esse final de semana ainda estamos com muitas cheias aqui na Grande Porto Alegre, os lugares estão inundados com certeza, e o campo do Caju não se livrou dessa. Mas eu espero que logo, logo retorne com toda aquela qualidade, um bom campo que tem, e aquele time esteja em atividade aí jogando em sua casa. É isso aí, Lauri. Agora sim, retornei aqui ao Estúdio 2 para dar mais umas notícias aí. Como nós havíamos falado, a Maria Bethânia foi quem entoou o hino nacional na posse do ministro Roberto Barroso. Mas o triste e lamentável é que ela fez isso lendo. Então, se vocês olharem comentários da internet, o pessoal, linda voz, entoou e cantou o hino nacional. Mas é o cúmulo que nos dias de hoje uma pessoa de destaque na nossa sociedade tenha que ler, trazer uma cola da letra do nosso hino nacional. Em outras oportunidades, nós já tivemos sempre aqueles artistas que
cultuam a esquerda, né? Nós já tivemos Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo aquele pessoal. E agora a baiana Maria Bethânia. Como eu disse, em outras épocas nós tivemos interpretação, essa sim, da Fafá de Belém, com muito legal, e sem ler, esse é o detalhe, sem fazer leitura, não precisou de cola. Eu acho que mesmo agora está em Portugal, mas não esqueceu, em hipótese alguma, o hino da nosso querido Brasil, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, multou ontem, uma decisão de ontem foi tomada, né? Em R$10 mil o ex-presidente Jair Bolsonaro, por uma propaganda negativa, assim foi a escrita, né? Contra contra o atual presidente Lula. E também multou em 30 mil a coligação. O relator, aquele juiz, o Benedito, e não cabe recurso, mas todo recurso que houver no TSE, enquanto ele for o relator, eu acredito que todas as causas serão perdidas. E ainda decretou que o presidente Jair Bolsonaro continua inelegível. Mas não esqueça, eles massacram o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, mas não o bolsonarismo. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que no final do programa o João Batista entrou conosco e disse: amigo Severo, um bom final de semana para você e todos os amigos do programa Pauta Livre, com muita saúde e paz. Muito obrigado, é isso aí, fizesse a tua intervenção ao término do programa. Com certeza o programa hoje foi excepcional, tudo dentro do previsto. Com certeza, um bom final de semana para todos nós e que Deus esteja sempre conosco, como já está sendo, e com certeza nós, pessoas que de boa índole e realmente cumpridores da lei, família, pátria, nós merecemos isso e Deus nos ajuda. Muito obrigado, João Batista, a todos nós também, um bom final de semana. Eu retorno aqui ao Estúdio 2, quando são 22 horas, para dar uma última notícia. Por exemplo, que o acordo da não persecução penal às pessoas colocadas fora da cadeia. É isso aí, e ainda 5 anos sem redes sociais. Se eles assinarem esse termo aí, além de se declararem culpados, e ainda terão que fazer um curso de democracia e ficar em casa aos sábados, domingos e feriados. Esse é chamado ANPP. E ainda a pena seria, se fosse o caso, menor de 4 anos. Eu acho que não tem por que eles assinarem esse acordo da persecução. É um acordo que foi a justiça deu esse acordo e eu acredito que eles não devam assinar em hipótese alguma. Mas com isso eu me despeço nessa sexta-feira, dia 29, mas já estou correndo na frente. Lá no dia 2 estaremos aqui de novo, 21 horas é o nosso encontro. Pauta Livre que se despede, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Até segundo nosso encontro, 21 horas, com muito mais notícia do que tivemos no dia de hoje.